Marcos, capítulo 16, dos versos de 1 a 14. Convido você então a ler, acompanhar a leitura aqui junto comigo. Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho. Pronto. Diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós, a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um homem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Verso 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Amém e amém. Vamos orar? Acordei com um pouquinho de renite hoje. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse encontro das segundas-feiras. Pedimos a tua bênção, Pai, para que nosso coração esteja alinhado com o do Senhor, para que o nosso pensamento esteja alinhado com os pensamentos do Senhor, para que os nossos propósitos, meu Deus, encontrem direção, encontrem confirmação nos propósitos do Senhor. Fica conosco, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, na tradição cristã, ele contém o assunto mais importante do cristianismo, da fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando sobre esse texto, diz que se a sua esperança enquanto homem mortal fosse apenas neste mundo, aqui e agora, nesta vida, nos interesses desse plano existencial aqui e agora, ele seria de todos o mais miserável dos homens. Mas é porque sua esperança está na vida vindoura, na realidade da ressurreição, que ele poderia então dizer que para ele o viver é Cristo e que se porventura morresse, ele estaria no lucro. Entende? Falar da ressurreição é falar daquilo que nos é mais importante, mais caro, mais precioso. E nessa manhã, eu abre parênteses, peço perdão aí a você por causa dessa fungada. Definitivamente eu não me dou bem com ar-condicionado. Eu tô com um troço na minha cara aqui agora por causa do calor, mas vai dar certo. Bem, em primeiro lugar, a gente vai lembrar que, do ponto de vista da tradição cristã, essa é uma notícia que muda todas as coisas, que coloca em perspectiva os nossos desafios, os medos desta vida aqui e agora. Você vai ver isso logo no verso 3. Tem um elemento bastante simbólico para representar os nossos obstáculos, os nossos desafios. Algumas pessoas chamariam de gigante, problemas, tribulações, que é o elemento da pedra. O texto diz aqui que ele dá uma característica específica, diz que a pedra colocada na frente do sepulcro, que era uma caverna, né, algo perfurado ali na rocha,
esta pedra era de grande tamanho, ou seja, se eram mulheres que estavam indo ali cheia de ervas aromáticas, óleos perfumados, como elas iriam remover aquela pedra? Então no verso 3 elas se perguntam, quem removerá a pedra para a gente? Porque a pedra é de grande tamanho, normalmente uma caravana iria fazer este perfume do corpo, e nesta caravana teriam homens fortes preparados só para rolar a pedra. Então, quando eu digo que a ressurreição de Cristo coloca sob perspectiva nova os nossos problemas, simbolicamente nós vemos isso aqui no conjunto dos versos 3 e 4, porque no verso 3 elas perguntam quem removerá a pedra, e logo no verso 4, ao chegarem lá, o texto já diz que a pedra havia sido removida. Por que a pedra havia sido removida, senão devido à realidade da ressurreição? E esse é um primeiro ponto importante para a gente. Diante da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos grandes obstáculos se revelam não tão grandes assim. Não são mais tão assustadores e incapacitantes como achávamos que eles fossem. É porque Jesus Cristo venceu a morte, o grande inimigo, o tido como ponto final da existência. É porque Jesus Cristo venceu este ponto final e o transformou numa simples vírgula da existência eterna ao seu lado, que nós podemos agora adquirir esta nova perspectiva diante dos pedregulhos da vida. Chegando lá, a pedra já havia sido removida. Então, assim, entenda isso, diante dos propósitos de Deus, e aqui era a realização do maior propósito redentor de Deus, a ressurreição de Cristo. Diante dos propósitos de Deus, não existe pedra grande ou pesada o suficiente. Amém, queridos? Vamos olhar então na sequência. Versos 6 e 7 diz que esta notícia, a notícia da ressurreição, ela traz algumas implicações, ela nos chama a experiências. A experiência da ressurreição. O anjo chega e fala com as mulheres, olha, vocês estão procurando aquele Jesus que foi colocado aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí diante dessa informação, diante dessa mensagem explícita que até então as mulheres não haviam recebido, elas estavam confusas, elas chegaram e pensaram que alguém havia violado o túmulo de Jesus porque a pedra não estava no lugar. Elas chegam, elas olham e o corpo não está lá, elas viram para o lado e à direita de onde o corpo estava tem um jovem sentado. Então no meio dessa confusão elas ainda não haviam recebido a expressão, clara do que estava acontecendo, mas agora este jovem que era um anjo, ele explicita para elas, verso 6, aquele a quem vocês procuram, Jesus Cristo, não está aqui porque ele ressuscitou. Aí veja só o que é que esta expressão, esta afirmativa, o que é que isto faz nascer em nossos corações. Em primeiro lugar, diz que elas tiveram medo. A experiência da ressurreição, ela é uma experiência emocional. Ela mexe com a gente. Quando diz aqui que elas tiveram medo, não é necessariamente para que nós tenhamos medo, mas é necessariamente para que o nosso campo das emoções seja implicado nesta informação. A ressurreição trazendo medo para elas, que estavam ali à primeira vista de um túmulo aparentemente violado. Mas para nós que temos o livro completo nas mãos, a emoção da ressurreição pode se externar não em medo, mas em profunda alegria que nos leve ao choro, ao quebrantamento. Então a experiência da ressurreição ela é um emocional. Mas 2, ela é também racional. Veja só o que é que diz, logo na sequência, o anjo diz assim, vejam, o corpo não está aqui. Vejam, confirmem com seus próprios olhos. E aquilo que a gente vê com os olhos é uma informação que o cérebro processa. Então, ao mesmo tempo em que a experiência da ressurreição ela é emocional, ela também é racional. Ela é a realidade de alguém que se pergunta assim, mas espera aí,
uma mensagem que dura 2000 anos, uma mensagem que transformou a história, uma mensagem que dividiu a história entre antes e depois de Cristo, uma mensagem que transformou o coração daqueles discípulos, ora temerosos e covardes, agora em intrépidos anunciadores desta palavra, a ponto de se deixarem morrer por ela. O que é esta mensagem senão uma verdade? Então ela é racional também. Não faz sentido racional algum que a mensagem da ressurreição tenha sido apenas uma crendice do século I e tanta coisa importante tenha acontecido na história desses últimos 2000 anos em função da crença nesta verdade. Então mexe com a nossa cabeça. Só pode ser a mais absoluta verdade que Deus tenha ressuscitado Jesus dos mortos, porque se isso não fosse verdade, provavelmente este movimento do judeu da Galileia do primeiro século já teria morrido aí e enterrado no solo da história, mas pelo contrário, é a religião que mais cresce no mundo, é a mensagem mais alastrada, a Bíblia é a publicação impressa mais vendida na história das publicações impressas. Então é uma mensagem emocional, mas também é racional. Agora, por fim, claro, sempre 3 pontinhos, quer dizer, por fim desse tópico aqui, porque ainda tem mais coisa. Ela também é uma mensagem que, ao chamar a emoção e ao chamar a razão, ela também nos chama a ação. Olha o que é que diz no verso 7, o anjo continua e diz: vão e digam, sigam e espalhem. Sigam o caminho de vocês e por onde vocês forem, anunciem que Jesus Cristo vive. Ou seja, não é algo apenas que mexe com o nosso coração, com a nossa mente, mas é algo que nos chama à ação. Vão e anunciem. Em outras palavras, não fiquem passivos. Não se acomodem, não fiquem inertes, que esta mensagem exploda dentro de vocês e os leve mundo afora de uma maneira atitudinal, que vocês tenham esta atitude de compartilhar esta mesma alegria que lhes alcançou, a alegria de que Jesus Cristo vive. Amém. Aí os versos de 8 a 9 nos falam das reações muito humanas, né, incrédulas, porque a gente está falando de uma notícia maravilhosa que dividiu a história, que faz sentido para o coração, que faz sentido para a razão, que nos chama à ação, mas no final das contas nós somos de carne e osso e a gente fraqueja. Pois veja que no verso 8 diz que as mulheres se deixaram levar por este medo que as tomou de assalto e fugiram, saíram correndo. Ainda assim falaram, mas falaram talvez de uma forma incrédula, temida. E no verso 9 diz que a Maria Madalena, aquela de quem se havia expulsado 7 demônios, portanto uma ex-prostituta, uma ex-cativa do inferno, uma mulher que você sabe que na época da cultura patriarcal e machista do século I era alguém que não tinha tanta credibilidade, pois foi justamente a esta mulher que Jesus Cristo resolveu se revelar em primeiro lugar. Aí o texto segue e chegamos nos versos de 10 a 14, e aqui é o fechamento deste primeiro contato com a realidade do Cristo ressurreto. Diz nos versos 10 e 11 que alguns discípulos estavam lamentando e chorando quando ouviram o testemunho das mulheres de que Cristo havia ressuscitado. Ora, diante das últimas notícias, diante da cena grotesca da crucificação romana em Jerusalém, o que é que esses discípulos que haviam depositado suas esperanças no Messias, Jesus Cristo, o que é que eles estavam passando, o que é que eles sentiam, o que é que povoava suas mentes e corações? O texto diz aqui, lamento e choro, versos 10 e 11. E diante do lamento e do choro, o texto fala que eles não creram na notícia da ressurreição. Verso 12 diz que havia outros discípulos que estavam a caminho do campo. Provavelmente aqui é uma referência ao capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando fala dos 2 discípulos a caminho de volta para Emaús. Eles saíam de Jerusalém
que por ocasião do feriado da Páscoa chamou os judeus a lá estarem, presenciaram a crucificação de Cristo, e o texto lá de Lucas capítulo 24 diz que eles agora estão retornando para casa. E numa sociedade agrícola, provavelmente eles estavam retornando aos seus campos, ao seu trabalho braçal. Vamos voltar a arar a terra, vamos voltar a costurar ali o nosso meio de sobrevivência, porque aquele que esperávamos ser o Salvador de Israel mostrou-se um criminoso crucificado por Roma. Então aqui Marcos no capítulo 12 diz que tinham outros 2 discípulos que voltavam pro campo. E aí a gente se pergunta, eram os de Emaús ou não, mas seja o que for, o texto fala que eles estavam a caminho de retornarem para suas vidas cotidianas, como quem diz assim, aquilo que a gente acreditava ser a esperança do reino de Deus, o Messias, na verdade foi crucificado na cruz romana, e agora a gente só tem que voltar para casa mesmo e continuar nossas vidas. E o verso 14, final, ele sedimenta esta mesma compreensão, dizendo que os 11, aí sim, Pedro, os outros 10, Judas já havia tirado sua própria vida e eles ainda não haviam elegido Matias para ocupar a 12ª cadeira de discípulo. Então os 11 estavam comendo, veja que situação mais cotidiana, quando Jesus lhes apresenta, se apresenta para eles. Bem, o que eu quero destacar aqui do verso 10 ao verso 14, eu acho que você já percebeu. Os versos 10 e 11 diz que eles estavam lamentando e chorando. O verso 12 diz que eles estavam tomando o caminho de volta para o campo, para suas vidas cotidianas. E o verso 14 diz que eles estavam sentados e comendo. A gente sabe pelo relato de outros evangelistas que eles estavam comendo, mas com medo, trancados em casa. Então, o que a gente vê aqui, queridos, é que sem a realidade da ressurreição, preste atenção nisso aqui, dos versos 10 ao 14, fala que todos esses discípulos, os que estavam lamentando e chorando, não nos fala quem são eles, os 2 que estavam a caminho do campo, possivelmente Cleopas e o seu companheiro no rumo de Emaús, e os 11 que estavam comendo, todos eles estão enquadrados dentro desta moldura de uma vida que segue. Estávamos em Jerusalém, estávamos com as esperanças lá em cima, mas o homem foi crucificado. Então, do verso 10 ao 14, pinta este quadro de vida que segue. E o que eu quero lhe dizer é que sem a realidade da ressurreição, mexendo com as suas emoções, encaixando nos seus pensamentos e te levando a uma vida nova, com novas atitudes, sem a realidade da ressurreição, as nossas vidas cotidianas continuam as mesmas. Nada muda. A esperança não transcende este plano existencial e, como disse Paulo, e eu repito a você, nos tornamos dos homens os mais miseráveis de todos. É quando Pedro, lá no final do Evangelho de João, diante desta realidade de que o Cristo sobre quem depositamos nossas esperanças messiânicas, o Cristo morreu na cruz romana, diante desta inegável realidade que eu vi com os meus próprios olhos, o Pedro diz então, vou pescar. Eternizada numa música belíssima do Estênio Márcios, gravada pelo João Alexandre. Pedro diz, eu vou pescar, parece que eu acordei de um grande sonho. Um grande sonho de que a vida poderia mudar para melhor, mas Jesus morreu. Quando a ressurreição ainda não faz parte da realidade dos nossos dias, a gente vive uma vida entre esperanças e decepções. Esperanças e decepções. Esperança de uma vida nova, decepção da esperança porque foi posta apenas no aqui e no agora, e aí a gente volta, seja para a lavoura ou para a pescaria do dia a dia. Então veja só, gente, como a mensagem da ressurreição, ela é absolutamente necessária para que o nosso cotidiano ganhe novas cores,
para que o nosso dia a dia não apenas fique mais colorido, mas para que a gente possa passar até mesmo pelos tempos cinzentos, que não são poucos, na certeza de que virão novas cores adiante. Por quê? Porque é como a gente canta, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque a realidade da ressurreição tomou conta do meu coração, da minha mente e me levou a atitudes novas, é que eu posso acreditar que mesmo diante das noites escuras e dos dias cinzentos, ainda virão novos dias coloridos e a esperança de um futuro eterno ao lado deste que venceu a morte. Essa é a esperança da ressurreição de Cristo para todos aqueles que nele creem e que nesta mensagem depositam suas vidas. Amém e amém. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu quero lhe dizer e lhe fazer um desafio. Se o seu cotidiano continua insípido, incolor, usando as metáforas usadas aqui no texto, se as pedras grandes da vida continuam grandes e aparentemente intransponíveis, e parece que nada muda, parece que você vive nesta oscilação pendular, sabe o pêndulo? Entre esperanças um dia, desesperanças no outro dia e aparentemente nada muda, eu lhe desafio a se questionar se a mensagem da ressurreição já entrou no seu coração, na sua mente e mudou as suas atitudes. Eu lhe desafio a considerar se a mensagem da ressurreição é apenas um postulado religioso doutrinário que você aceita porque você vive num ambiente cristão onde todos aceitam, mas nunca permitiu que desça para o seu coração, que te chame a uma atitude nova para com a vida. Questione-se isso, importante essa reflexão. Porque se a ressurreição é mais do que uma mensagem religiosa, mas é uma declaração da sua mente, do seu coração, viva, de que o teu Cristo vive, a tua vida ganhará novas cores e as pedras, aparentemente enormes e intransponíveis, quando você se deparar com ela, você verá que elas não são tão grandes assim, porque Cristo vive. Não existe nada difícil o suficiente para que os propósitos de Deus não possam tirar do caminho e nos fazer avançar. Eu creio nisso. Você crê nisso também? Então ora comigo agora, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa esperança, por esta verdade, por esta mensagem, Deus, que faz toda a diferença nas nossas vidas, na condução dos nossos dias, no planejamento do nosso amanhã, a mensagem de que Cristo vive, que por mais que a gente encare desafios, dias cinzentos, por mais que a gente encare a morte física, a realidade, Deus, de que este nosso corpo chegará ao fim, por mais que a gente encare esta dureza da vida, não nos deixaremos abater por causa desta mensagem de que Cristo vive. Obrigado, Senhor, por esta verdade. Nós te pedimos, Senhor, que isso nos ponha de pé, nos anime para mais uma semana de trabalho, de desafios, que seja uma semana de desafios vencidos, de trabalho que honre e glorifique o teu nome, para que seja uma semana de grandes alegrias, em nome de Jesus, Senhor. Rendemos nossas vidas a Ti, abraçamos a realidade da ressurreição e confiantes, seguimos para frente, para onde o Senhor nos chama. Obrigado, Deus. Quero abençoar a vida de todos e de todas que estamos juntos aqui agora, ouvindo e refletindo sobre esta palavra. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. É isso aí, pessoal. Que bênção estarmos aqui juntos.